ao Projeto Empresa, um programa dedicado às empresas e aos empresários portugueses. Hoje regressamos ao universo das tecnologias de informação para lhe mostrar o dia-a-dia da Quidgest, uma empresa com mais de 20 anos de história e um dos rostos das PME nacionais. Subimos ao sexto andar de um prédio banal na Rua Castilho para espreitarmos o universo da Quidgest. Corredores estreitos e salas convencionais, como se de um apartamento se tratasse, revelam muito pouco do que esta empresa de tecnologias de informação construiu ao longo dos últimos 20 anos, passados em grande parte aqui. Estamos presentes em 5 continentes e temos já uma experiência de vários anos nos mercados internacionais. Portanto, ganhamos há uns anos atrás um concurso internacional promovido para as Nações Unidas para o desenvolvimento de um sistema de informação de gestão de recursos humanos para toda a administração pública de Timor-Leste. Isso foi o nosso primeiro projeto internacional. Para inovação, para sistemas novos, para, digamos, quem quer sistemas únicos, elementos e sistemas diferenciadores, é nestes países que está, digamos, a grande força económica e é aí que nós podemos, de algum modo, diferenciar-nos da nossa concorrência. De momento estamos em Moçambique, em Angola, abrimos este ano um escritório em Macau, temos agora um projeto em El Salvador que estamos a finalizar, que é a implementação de um projeto de Balance Scorecard para o governo de El Salvador. Este projeto é muito interessante, vai permitir monitorizar todas as medidas do plano quinquenal de desenvolvimento do governo de El Salvador. E o futuro já está em preparação. Temos aqui 2 colegas na sala que estão de partida, um deles para Macau, outro para Miami. É este o desafio que eu tenho até ao final do ano, é acabar o business plan para Miami e em janeiro dedicar-me a esse mercado. É o local para vender para a América Latina, América do Sul e também para os Estados Unidos. Temos 2 formas diferentes de abordar os mercados internacionais. A primeira é um investimento direto através de uma estrutura local, de uma filial nossa lá, na qual replicamos um pouco o nosso processo de desenvolvimento de software, que é um pouco único, portanto, através de uma plataforma de geração de código, que é o Gênio. E, por outro lado, há outra maneira, depende dos mercados, qual é que utilizamos, através de parcerias locais. Para a Colômbia, entre outros mercados, aí estamos a tentar perceber se vale a pena ter um escritório local ou se vamos reportar a Miami, como é típico nas empresas, sobretudo de TI, atuarem. Portugueses lá fora, mas muitos estrangeiros cá dentro. Os responsáveis da empresa acreditam que a multiculturalidade tem contribuído para o crescimento da Quidgest. Temos cerca de 15 nacionalidades, eu sou uma delas, sou francesa. Aqui a minha colega Ripei é chinesa e temos muitas outras nacionalidades, sim. E facilita o trabalho quando o tema é a entrada em novos mercados. Tem tendência a conhecer mais pessoas internacionais, relacionam-se mais facilmente, se calhar, com pessoas de outros países e ajuda. Mas afinal, o que faz a Quidgest? É uma empresa de software, mas que faz software, em vez de fazer à mão, faz à máquina, porque criou uma máquina de desenvolvimento de software ao longo de 20 e poucos anos de existência e, portanto, esta máquina permite construir software muito mais rapidamente. Esta máquina já se faz a si própria também e, portanto, este conceito da geração automática é um conceito internacional. Pegando num exemplo, nós temos dentro de casa, se lhe queremos chamar, um produto que tem dado aso a diferentes projetos que eu acho que são de relevo e que neste momento, se calhar, no estado em que está o país, fazem todo o sentido. Nós temos uma plataforma de gestão estratégica, portanto é uma solução de gestão estratégica, o nosso Balance Scorecard, que neste momento estamos a tentar também fazer uma nova aposta com ele, ou seja, para os clientes que já têm essa solução, poder estendê-la àquilo que é uma preocupação dos nossos dias, que é a parte da sustentabilidade. Muitos clientes, quando têm sistemas de informação, têm 2 oportunidades no software. Ou é um software de pacote, e o software de pacote é a organização que se adapta ao pacote, e, portanto, eu tenho que adaptar a minha organização a um pacote de software e ficar com a minha organização igual a todos os concorrentes. Okay? A outra solução é o desenvolvimento à medida, e o desenvolvimento à medida permite projetos normalmente de grande duração, que nunca mais acabam, enfim, quando o projeto termina, as condições iniciais já se modificaram. O que nós fazemos na Quidgest é o melhor dos 2 mundos. É um software já customizado ao cliente
para um cliente que tenha uma necessidade única. Pegando novamente no exemplo, Portanto, o Balance Scorecard é uma ferramenta de gestão estratégica, permite-nos saber exatamente o estado em que está a nossa organização, tem uns dashboards que nos permite, assim que a administração, por exemplo, da empresa entra no seu PC, conseguir visualizar o estado da arte da organização, não é? Perceber onde é que estão os vermelhos, onde é que estão os verdes, o que é que já foi superado, fazer correções, portanto é uma ferramenta muito importante no que diz respeito à monitorização da organização. O que nós fizemos foi pensar na sustentabilidade como algo que pode ser também gerido e medido através dessa plataforma. Portanto, neste momento estamos a fazer uma abordagem àquilo que são as empresas preocupadas com esta área e não vendo só esta questão da sustentabilidade como o ambiente, porque temos tendência a ver sempre... Existe uma parte muito importante que é da responsabilidade social, que se calhar até tem um papel mais relevante do que o próprio ambiente. no início, desde que o gênio criativo e inovador ganhou espaço, o verbo era a função pública. Hoje o mercado nacional é bem mais apertado, mas desengane-se quem acha que não há espaço para crescer. Não temos o mesmo número de concursos públicos, notou-se que houve uma quebra muito grande, mas eu penso que agora no final do ano as pessoas estão com vontade também de fazer coisas e não deixar parar o país e, portanto, eu acho que alguma coisa vai acontecer e nós estamos a sentir agora mais no final do ano que as coisas vão começar a mexer novamente, portanto, estamos a ver o que é que vai acontecer. Está um pouco em crise e, portanto, é lá fora que está, digamos, a evolução da empresa. Vai ser, sem dúvida, uma experiência fantástica e, portanto, eu estou até ansioso de ir para lá novamente. Vou agora lá, mas quero ir novamente. Um entusiasmo que deixa muita curiosidade sobre mais uma incursão da Quigest além fronteiras, desta vez em terras do tio Sam. João Paulo Carvalho é Senior Partner da Quigest e é o nosso entrevistado de hoje. Olá, obrigada por ter aceito conversar com o Projeto Empresa. Começo por lhe perguntar que memórias tem do tempo do início da empresa, que já é um tempo largo. Começaram com disquetes, começaram com o início da impressora a laser. Que memórias é que lhe traz esses primeiros tempos? Foi difícil começar? Foi difícil começar. Nós começámos a partir do zero. Portanto, a empresa é uma empresa exclusivamente nacional. Não começou numa garagem porque não era propriamente de hardware, mas porque não calhou. Mas começámos com condições que neste momento eram consideradas mais do que precárias. Portanto, na altura, os primeiros computadores com que trabalhámos eram computadores de disquetes, as impressoras eram de agulhas, era tudo muito lento, tudo muito contado ao milímetro. A eficiência era algo muito importante desde o início da Quigest. E isso acabou por se refletir depois na própria perspectiva da Quigest ao longo do tempo. Fomos pioneiros na informatização da administração pública, estamos a falar de 1988, portanto não havia grandes ofertas na administração pública e a administração pública estava carente e interessada em em prosseguir um processo de modernização. E isso correu bastante bem, portanto nós durante algum tempo estivemos quase sempre centrados em termos de organismos públicos e a segunda ideia, a segunda perspectiva que na altura tivemos e que acabou por ficar até hoje foi a de, face à dificuldade em recrutar pessoas e, portanto, técnicos competentes e face à dificuldade em, por que não dizer, de pagar-lhes, não é? Portanto, tentamos otimizar ao máximo o tempo do programador. E, portanto, em vez de seguirmos uma lógica de desenvolvimento tradicional, baseada em escrever código manualmente, nós, desde muito cedo, procuramos seguir uma via de geração automática de software, de criação automática de software. É isso que faz o gênio, ainda hoje. É isso que faz o gênio. Numa geração mais moderna. Exatamente. O gênio tem a sua gênese nesse período. Não foi logo a primeira ideia que nós tivemos na empresa. Foi algo que nasceu 2 anos depois da empresa ter sido constituída. Na altura, lembro-me de ter assistido a
um evento, uma conferência dada por um sul-africano em Portugal, e ele mostrou como fazia interfaces para utilizadores, aquilo que nós chamamos forms ou formulários, portanto janelas onde se registam dados, e ele mostrava como fazia aquilo não programando, como era natural, como era tradicional na altura, mas de uma forma visual, e o que poupava com aquele processo. E ele referia que ou nós adotávamos a forma que ele seguia, ou daí a um ano ele vinha cá e conseguia ficar com todo o mercado, porque era de tal forma mais produtivo que não havia concorrência. Então essa foi uma inspiração para vocês? Essa foi uma inspiração, foi sobretudo um desafio, porque aquilo fazia todo o sentido. E ninguém fazia isso em Portugal? E ninguém fazia isso em Portugal. E nós levámos o desafio um bocadinho mais à frente. Isto é, em vez de nos preocuparmos apenas com a questão da interface, vamos pensar na totalidade do sistema. Se as interfaces podem ser criadas com algum apoio, com alguma automatização, por que não pensar no resto dos sistemas? O interface é aquilo que relaciona com, para quem nos está a ver, é aquilo que relaciona com a pessoa que está a trabalhar, Exatamente. não é? É o diálogo entre o computador e o utilizador. Exatamente. Portanto, quando diz relacionar com os outros sistemas, tem a ver com os outros interfaces que existam, por exemplo, na empresa? É isso assim? Também há outras interfaces que são interfaces escondidos. Portanto, há um termo geral para isso, que é a interoperabilidade, e a interoperabilidade entre sistemas. Portanto, as 3 grandes componentes são, para ficar a arquitetura de dados e as regras de negócio. Certo. Portanto, a base, é aí que nós que difere de empresa para empresa, obviamente, não é? De projeto que para difere projeto. de projeto para projeto. Certo. De empresa para empresa, de organização para organização. A segunda componente é a interface. A interface já pode ser deduzida muitas vezes da arquitetura de dados. Portanto, nós já podemos facilitar ao programador, quem desenvolve com o Gênio, todo o processo de criação de interfaces, porque já temos a estrutura de dados e as regras de negócio por trás. E a terceira? E a terceira componente é como é que nós ligamos, como é que nós interligamos todas as interfaces. Portanto, que é o processo de negócio, são os procedimentos. Pode assumir uma forma, por exemplo, de menus, mas pode ser uma sequência de passos. Eu acho que hoje em dia é evidente a importância que tem a tecnologia para qualquer um de nós. Nós já não conseguiríamos viver sem ela. É quantificável, nestes mais de 20 anos de trabalho, o que é que se conseguiu com a tecnologia em termos de aumento de produtividade e redução de custos? Bom, de uma forma geral, não se pode dizer que a produtividade tenha acompanhado a evolução tecnológica. Em Portugal ou em geral? Mesmo em geral. Há um estudo, aliás, há um conceito de um antigo prémio Nobel que falava do paradoxo da produtividade. E dizia ele que via tecnologias em todo o lado, menos nas estatísticas da produtividade. Isto é, o investimento que é feito em tecnologias é um investimento que muitas vezes não tem o retorno esperado em termos de produtividade dos utilizadores e qualidade das decisões. Porquê? Julgo que há um conjunto de falhas na indústria de software, do lado dos produtores de software, que externalizam muitas das suas deficiências. A maior parte dos sistemas que nós vemos em termos empresariais são sistemas pesados, inflexíveis, difíceis de mover. Se há uma estratégia nova, se há uma regulamentação nova, se há novas ideias de gestão, todas estas, mesmo se há uma nova tecnologia, todos os sistemas tradicionais das empresas respondem muito tardiamente, são muito lentos a responder. Aquilo que nós fizemos, aquilo que a nossa investigação e desenvolvimento tem feito ao longo destes anos é tornar este sonho... A vossa QuidGest. A nossa QuidGest,
aquilo que tem conseguido fazer é transformar este sonho, porque este sonho também é um sonho dos engenheiros de software, também é um sonho de quem está nesta área, mas de transformar este sonho em realidade. E neste momento nós, quer dizer, não é só neste momento, já há vários anos que tudo aquilo que nós fazemos é feito exclusivamente com Génio, incorporando uma componente também de trabalho que não corresponde a padrões e que resulta de trabalho manual, mas essa componente manual corresponde apenas a 2% do total do sistema. Mas lá fora, isso é feito? Não, também não. Também não? Não é então, a regra. Em termos, vocês são das poucas em termos mundiais a fazer isto? Somos das poucas em termos mundiais a fazer. Estamos a falar de mais quantas, por exemplo? Uma dúzia que sejam assim realmente conhecidas, haverá uma dúzia de empresas. Mais que é, de que países? Os israelitas têm uma tradição neste domínio, os uruguaios, estranhamente, portanto, os holandeses, os franceses, há algumas empresas... Israel e Uruguai aparece assim um bocadinho Israel, out of the box? Israel não Israel tanto, por um motivo óbvio é que eles claramente apoiam, investem, apoiam, dão oportunidades às startups. Em áreas muito distintas até. Em áreas muito distintas. A agricultura, por exemplo, é um caso. Exatamente. Em qualquer área as ideias são acarinhadas, a opinião que têm deles próprios é ótima, portanto, os israelitas têm uma ótima percepção do que eles próprios valem. Ao contrário dos portugueses. Ao contrário dos portugueses. E há pouco, quando falava em administração pública, isso tem muito a ver, porque há muitas decisões em termos de administração pública que são baseadas na premissa de que nós somos menos capazes do que outros a fazer coisas que nós já fazemos há muito tempo e que somos capazes e que está demonstrado e que temos experiência, temos referências, mas mesmo assim fica aquela ideia de que se vier lá de fora é uma coisa melhor. Mas no discurso dos governantes, sente-se de alguma forma enganado como empresário? Repare, isto é não é propriamente o discurso dos governantes que está aqui em causa. É um modelo de decisão coletivo. Isto é, nós, contrariamente a outros países, nós temos que ter a noção de que as nossas competências, se não damos valor às nossas competências, isto tem um reflexo direto na balança comercial, tem um reflexo direto na nossa dívida externa, tem um reflexo direto nos custos do nosso financiamento. E isto não são apenas os governantes, nem é apenas um governo ou outro governo, porque isto há uma certa tradição, há uma certa continuidade no conjunto de decisões, e são bastantes, que excluem, desde o início, qualquer solução nacional. Vocês têm posto isso que me está a dizer a quem toma decisões? Sim, procuramos influenciar, tanto quanto nos é permitido. Mas porquê é que na hora de decidir, porquê? Porque os outros, por exemplo, comparando com os gigantes da área, independentemente de não terem essas especificações de que falava, mas conseguem fazer preços mais baixos, são mais competitivos? Conseguimos fazer preços mais baixos? Não, eu estou a falar os grandes. Não conseguem fazer preços mais. É mesmo pela fama, pela falta de confiança? É a marca que influencia. É muito mais fácil uma multinacional presente em Portugal chegar a um novo governo e apresentar-se como tendo algumas soluções do que uma pequena e média empresa. Julgo que o trabalho deveria ser feito nos dois sentidos. Por um lado, as empresas promoverem-se ainda mais e, por outro lado, os governos e os decisores procurarem um pouco melhor. Numa altura em que se fala que é tão importante o crescimento das empresas portuguesas e das PME porque são o maior tecido, do anterior para este governo, sente-se mais ou menos apoiado? Não sei dizer. Nós não dependemos efetivamente muito do governo.
Portanto, Mas quando eu falo em apoio, estou a pensar nessa vertente de quando há um concurso ou quando há necessidade de apoiar um projeto, se as empresas portuguesas são mais ou menos acarinhadas, mais ou menos chamadas. o chamado, acho que chamado é o termo. Portanto, a oportunidade, aquilo que faz a grande diferença é haver oportunidades ou não haver oportunidades de mostrar aquilo que valemos. Entre os 2 últimos governos não vi grandes diferenças, mas... Estamos a falar Sócrates versus agora Passos Coelho, é isso? Exatamente. Eu julgo que andam todos muito preocupados com outros problemas. Algumas vezes há algumas ideias que são genéricas, toda a gente sabe que há dificuldades de financiamento das PME, mas isso não se ajusta a todas as empresas, nós não temos nenhuma dificuldade de financiamento. A Quidgest, não. A Quidgest tem uma autonomia financeira de 70% e, portanto, consegue... Ou seja, todos os projetos que ganham e concursos lá fora servem, em parte, para investigação e desenvolvimento e para conseguirem financiar novos projetos. É isso? Nós temos seguido, ao longo de 25 anos, quase 25 anos, temos seguido uma lógica de refinanciamento da empresa com os resultados que tem obtido. E como temos tido a sorte de, em 24 anos, termos consecutivamente sempre resultados positivos, portanto, termos sempre lucros, uma vez que vamos capitalizando esses resultados, neste momento estamos numa situação financeira bastante boa, o que nos permite ter estratégias próprias, não estar dependentes de ninguém, podermos arriscar, ir para outros mercados e para outros setores com alguma vontade. Para quando a entrada em bolsa? Na Alternext estava a ser preparada? Estava a ser preparada na Alternext, mas houve uma mudança de planos e nós vamos entrar em bolsa na Alemanha exclusivamente. Nós estávamos a pensar em entrar em 2 mercados, em Portugal e na Alemanha. E neste momento estamos a pensar, para já pelo menos, apenas entrar no mercado alemão. Porquê? Por uma questão de eficiência, portanto há menos custos associados, por uma questão de urgência. De financiamento vosso? Não necessariamente, porque, como lhe digo, Pois, nós temos capacidade financeira, não precisamos. Então, porquê a urgência? A nossa entrada em bolsa é relevante também para aumentar a confiança que os mercados têm em nós e aumentar a visibilidade que nós temos em alguns mercados, como o próprio mercado alemão. E será quando? Estão a planear Estamos para a quando? planear para o final de novembro já estar na bolsa. Muito bem, então é um processo que já está a decorrer. Já está, já fizemos roadshows. A Alternext não foi suficientemente apelativa para vocês, apesar daquilo que a Euronext tem tentado dinamizar? Não, a Euronext tem feito um bom trabalho, de uma forma geral, tem feito um bom trabalho nesse domínio e toda a perspectiva de podermos entrar na Bolsa foi, de alguma forma, fundamentada naquilo que aprendemos com a Alternext. Neste momento é, sobretudo, a questão dos custos e dos tempos que são necessários para entrarmos também na Alternext, que não são compatíveis com as metas que nós próprios nos tínhamos fixado. Nós tínhamos imposto esta obrigatoriedade de, até ao final do ano, conseguirmos entrar em bolsa. Também por nossa insuficiência, deixe-me só, portanto, é mais difícil ter recursos que garantam simultaneamente a entrada nos dois mercados. E aí a optarem o alemão, então? E optámos pelo alemão também por haver mais receptividade por parte dos investidores, ou ela ter sido demonstrada na altura em que fizemos roadshows na Alemanha. Se encontrasse agora com o Primeiro-Ministro, que conselho é que lhe daria para o desenvolvimento das PME em Portugal? Das PME em geral não me sei pronunciar muito bem, mas em termos de sistemas de informação,
há alguns conselhos que, com algum atrevimento, me permitia oferecer ao Sr. Primeiro-Ministro. Em primeiro lugar, que desse uma oportunidade às empresas tecnológicas portuguesas no aprovisionamento da gestão pública. Neste momento, está-lhes completamente barrado o acesso a organismos públicos para áreas tão essenciais para a boa gestão pública, como a contabilidade pública, o aprovisionamento, a gestão de ativos, os recursos humanos ou o processamento de vencimentos. São áreas em que foram criadas competências muito fortes, quer do ponto de vista das empresas fornecedoras, quer do ponto de vista dos utilizadores. Há milhares de pessoas em Portugal, há milhares de funcionários públicos, de gestores públicos, que dominam os sistemas de informação produzidos por tecnológicas portuguesas e que estão a ser desconsiderados. Isto tem um impacto enorme, quer em termos da balança de pagamentos, porque estamos a recorrer essencialmente a empresas externas para fornecerem estas soluções, mas também porque ficam de fora, portanto, estamos a não conseguir criar as referências que poderíamos valorizar lá fora noutros países, mas também tem um reflexo importante na própria qualidade dos sistemas. Os sistemas que estão neste momento a ser promovidos e, em certa medida, impostos aos organismos públicos, à administração pública, já podiam ser outros mais avançados. Não têm a capacidade de acompanhar a própria legislação e muitas vezes não têm o interesse. Ou seja, podíamos ter uma administração pública melhor e mais barata. Também por aí. E desenvolvendo o setor e desenvolvendo a economia em Portugal. Mais alguma ideia? Julgo que resume a sua mensagem. Não, esta é a ideia principal. É a ideia principal. João Paulo Carvalho, obrigada. Muito obrigado. Pela Cuide-se, conversa. que agradece. O projeto Empresa regressa a seguir a um breve intervalo.